Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Giane Artesanatos, né? Vamos para a segunda videoaula pintando pedras, carpas e a flor de lótus, certo? Deixa eu mostrar aqui. Na primeira videoaula eu ensinei a pintar a pedra e ensinei a pintar a flor de lótus, tá? Folha, tudo bem certinho. Agora eu vou ensinar a colocar as carpas e também uns peixinhos pequenos. Eu uso esse stencil, tá? Mas assim, gente, tem opções de stencil, tá? Tem desse tamanho aqui também, que é uma carpa menor, né? Ela vem com a folhinha também, da Vitória Régia. Então, assim, ó, vai do que vocês têm lá, tá? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo guia de cores que eu estou utilizando para fazer essa toalha de rosto, né? Vai ser um jogo de banho e rosto. E vou deixar também os números dos stencil que eu estou trabalhando aqui, tá? Ó, eu tenho esses peixinhos aqui que vão ser também adicionados na toalha, tá bom? Então, vamos lá? Então, eu vou começar trabalhando com essa carpa. Como é uma toalha de rosto, eu vou botar uma carpa só, tá? Não era para ter duas flores aqui, o objetivo era fazer só essa. Mas, infelizmente, a aula que eu tinha feito essa flor aqui, ela não foi filmada. Eu pintei a flor inteira e infelizmente não pegou, mas não tem problema. Eu pintei essa para mostrar na aula anterior como é que se fazia, né, a flor de lótus. A mesma técnica serve para qualquer tipo de modelo. Agora, eu vou posicionar a minha carpa, não importa se ela pega em cima da pedra, né, ela vai ser totalmente coberta. Então, eu quero ela nesse lado aqui, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro pintar ela, tá? Vou primeiro pintar ela normal, depois eu vou fazer a sombra. Primeiro eu pinto a posição que eu quero a minha carpa e depois eu faço a sombra. Eu começo fazendo essa carpa com sépia. E aqui, gente, vocês não podem colocar essa cor para ficar muito carregada, ela tem que ficar bem suave. Então, o que eu vou recomendar? Vocês diluir, certo? Na misturinha que eu faço, é o diluente com água, tiro o excesso no pano, com a sobrinha eu vou esfumar essa carpa, justo aqui eu vou pintar. Se vocês quiserem, para não se perderem na hora de pintar, o stencil não sair do lugar, não tem problema, tá? Podem estar colocando um pedacinho de fita crepe para fixar esse desenho, para não ter perigo desse desenho ficar andando, né? Ó, passei. O certo é deixar ela secar um pouquinho, mas vídeo ao vivo, né? Eu não vou esperar, eu já vou direto no objetivo. Agora, o que eu vou fazer? Com o branco, deixa eu limpar bem, secar bem meu pituá, porque não pode ficar com excesso de água, senão a tinta ela espalha. Com o branco, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pintar em cima dessa base que eu já pintei com sépia, só que eu não vou fechar ela até o final. Ela vai ganhar batidinhas. Ó, não vou fechar ela até o final, até o canto, tá? Vai ficar só no meio. Vocês vão entender por que eu tô deixando ficar assim. Não pode ficar com excesso de tinta, então vocês vão espalhando, vão, né, mesclando aqui. Claro que era para ela ter ficado mais branca, como a minha tinta embaixo ainda está molhada, eu vou fazer, eu vou ter que repetir esse procedimento, mas não tem problema. Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona e depois eu faço. Ó. Eu vou botar um pouquinho mais de branco aqui nessa área aqui, que ela ficou muito marronzada.
certo? Agora que eu fiz isso, tá, pessoal? Ela já ficando seca. Por quê? Trabalhar com ela seca fica mais fácil de estar colocando camadas em cima de camada, tá? Então, eu vou voltar a pegar o branco de novo, puro, e vou passar só no meio. Ó, daqui eu vou só dar uma espalhadinha, mais ou menos no meio. Não trago pra beirada, trago pra cauda, pra barbatana, mas eu não tô levando até no meio, ó. Até na ponta, perdão. Aí eu vou vindo, tirando excesso. Eu vou levantar para ver se ela não tá manchada, tá? Se tiver, vocês pegam um pincelzinho limpo, ó, só passar em cima. Tira aquela manchinha de tinta que passa por baixo do stencil quando trabalha com excesso de tinta, que foi o que eu fiz aqui, né? A intenção era essa mesmo, de amontoar um pouco a tinta para ela ficar mais forte, mas não era para passar, só que infelizmente às vezes passa, por mais que a gente cuida, não tem como evitar. Fiz isso, tá? Agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir com a segunda camada, que é um stencil de sobreposição, tá, pessoal? Ó, eu vou colocar aqui certinho, ela vai encaixar perfeitamente, tá? Não tem erro. Aquela fitinha que eu tava lá embaixo, eu vou trazer ela pra cá. Deixa eu só colocar bem certinho aqui pra não dar problema. Vou botar ela aqui. Pode observar que ela só vai ter no centro para pintar. As barbatanas ficaram tampadas, né? Pronto. Um pincel limpo, tá? Eu vou vir com vermelho vivo. Vou umedecer bem esse meu pincel. Como é que funciona? Pessoal, é a forma que eu pinto, tá? Vocês vão fazer do jeito que vocês acharem melhor. Se vocês quiserem preencher todo, preencham todo. Eu pinto assim, tá? Vou vir dando batidinha. No meio, a minha tinta era pra estar seca, tá? Só que eu não vou secar, eu vou fazer assim mesmo. No meio, ela só vai ficar um pouco suja. Não vai ficar bem concentrado. Ó. Vou espalhando, dando batidinha. Certo? Fiz isso, venho com púrpura. Mesmo pincel, sujo, né? Boto tinta no pincel, tiro o excesso no prato. Agora eu vou fazer só no canto, somente no canto, não vou levar pro meio. Volto a repetir que essa tinta de baixo com a pintura de branco, ela deveria estar seca. O efeito fica bem diferente, tá? Fica mais vivo. É que hoje eu esqueci de até pegar meu secador para fazer esse procedimento, mas a gente vai fazendo assim que dá certo também, só que a cor não fica tão viva que nem se você fosse secar antes, né? Só no canto, dando leve batidinha. Eu não quero que fique lisa, eu quero que ela fique assim mesmo, manchadinha. Que é esse o efeito que fica legal na carpa. Eu acho, né? Como eu disse, é a minha forma de pintar. O olhinho dela também a gente pinta. Aqui na frente, ó. Adicionei. Agora eu vou tirar o excesso e eu vou vir matizando um pouco aqui, ó, pra ela não ficar tão marcada, mas não vou tirar esse ponto de luz aqui no meio, ó. Continuando com
com o mesmo pincel, só tirei o vermelho púrpura e venho com vinho. Só no canto. Não tampo o púrpura, tá? Esse aqui é só para dar um volume, para ela ficar mais gordinha. Então, assim, não é para tampar o púrpura, ele tem que ficar aqui, ó, mas não é para tampar o púrpura. Isso aí. Quando essa carpa estiver seca, eu vou vir com um branco ou rosa bebê e eu vou fazer uma leve luz bem aqui no meio, tá? Vou tirar o stencil com cuidado, sempre levanta o stencil para cima, nunca arrasta para o lado, porque senão ela fica estranha, ela vai manchar. Então, se você põe para cima, o stencil sai inteirinho. Se tiver excesso de tinta na lateral, ela não vai borrar a tua peça. Eu vou limpar um pouco o stencil, tá? Eu sempre gosto de tirar o excesso de tinta, porque no caso da toalha de banho eu vou pintar mais de uma, né? Então, eu já deixo ela pronta para a próxima etapa. Olha que legal que fica o efeito dela só com as batidinhas. Ela fica bem assim natural, não fica aquela coisa marcada, né? Agora, gente, ó, o certo é esperar secar, mas eu não vou esperar, eu vou fazer. Vou botar novamente essa posição aqui, ó, tá? E o que que eu vou fazer agora? Encaixo bem certinho. Agora eu vou dar uma leve sombreada nela. Daí, enquanto ela seca, eu vou fazer os peixinhos menores. É muito fácil pintar carpa, tá? Você pode fazer de várias cores. Tem amarela com vermelho, tem essa cor aqui que ela tem um vinho junto. Nossa, tem uma eternidade de cores. Eu acho que tem até um tom assim meio cobreado, se eu não me engano. Tem a carpa que, no caso aqui, eu pintei a base com branco, mas pode pintar ela com laranja. Daí essa área aqui é preta, fica bem legal também, só que vai do lugar que você quer colocar, né, essa carpa. E como eu quero uma pintura suave, então pra mim ela tá perfeita nesse tom. Ó, pincelzinho limpo, tiro o excesso. Eu vou fazer com pincel porque pra mim é melhor, tá? Pra controlar a sombra. O que que eu vou fazer, ó? Eu fixei o meu stencil, né, pra ele não ficar andando de um lado pro outro. Olha aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, e eu vou suavizar só nessa parte aqui, ó. Aqui, aqui. Ela vai ficar um pouquinho vermelha, porque infelizmente a minha tinta ainda está molhada, né? Mas ela fica com efeito legal também, por isso que eu tô fazendo. Ó, vou passar aqui em cima, só no canto, bem pouquinho. Nessa área e nessa área aqui também. Quando chega aqui, ó, na barbatana dela, eu sigo reto, tá? Aqui também. Vem pra cabeça, parte da frente, aqui na parte de cima. E aqui também. É pouquinho, tá? Nada carregado, é bem pouquinho. E olha lá, olha o efeito que ela ganha volume, encorpa, né, o detalhezinho dela, né? Então isso aí é bem interessante fazer, tá? Isso se chama acabamento, né? Fica show de bola. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá, porque ela ficou pra baixo ainda. Certo? Então, relembrando, passei a base com sépia, diluído com diluente, bem levezinho, bem suave, nada marcado, tá? Espera secar, venho com branco,
passo dando batidinha sem tampar os cantos da carpa, né? Bem de leve, nada sobrecarregado também de tinta. E espero dar uma secadinha, passa secador, que é o melhor amigo nessas horas, né? Volto com o branco só no meio. Daí, espera secar, vem com vermelho vivo, púrpura e vinho, para fazer toda essa etapa. Ela secando, que eu não vou fazer isso agora porque não vai aparecer, eu vou dar uma leve luz aqui em cima. Esse é o procedimento para pintar a carpa. Depois, ajeito o stencil novamente, ou se for manual, é o mesmo procedimento, não muda, certo? Não tem diferença, tá? O procedimento é o mesmo para fazer. Aí você vem e espera secar e ilumina no cantinho, tá? Isso é a forma certa, certa não, é a forma que eu trabalho para pintar carpa. Deixa eu arrumar isso aqui que eu não tô contente com essa parte aqui. Então, seria isso. Qualquer cor que eu venha fazer, eu trabalho com ela, tá? Agora, eu vou fazer a sombra dela. Antes de distribuir os peixinhos, eu já faço a sombra dela. Como é que eu faço? Eu centralizo a minha carpa, ponho para baixo e ponho para frente, tá? Essa é a posição da sombra. Então, voltando, né? Eu vou fazer com um pincel menor para ficar mais fácil de trabalhar. Deixa eu só lavar o pituazinho aqui. Sempre que vocês lavarem o pituá, gente, vocês secam bem, tá? Isso dá uma diferença se ele fica com água. Então, sempre procura secar bem as cerdas. Pego ali, né, o meu sépia, que tá diluído, tá? Tiro o excesso. Vou segurar o meu stencil, porque não quero correr o risco desse stencil ficar dançando, né? Eu quero que ela fique paradinha. E essa sombra, do jeito que você começar, você tem que terminar, porque ela não pode ficar marcada, ela tem que ficar suave, tá? E ela tem que dar o efeito que eu quero. As pedras vão aparecer embaixo. É esse que é o efeito legal, né, da pintura. Então, assim, ó, porque é uma sombra, certo? Cuida, né, para não passar ali em cima. Como a minha área é pequena, então eu vou fazer somente onde eu posso alcançar com o stencil, né, onde eu tenho a chance de pintar. Ó, eu acho que tá legal assim, tá? Vamos tirar e vamos ver como é que ficou. Prontinho. Carpa pintada. Só vou iluminar. Até terminar a pintura, a gente consegue iluminar. Vamos entrar agora, certo? Com os peixinhos. Aqui, ó, tem vários modelinhos e tu usa o que tu achar melhor, né? Que tu gostar da situação ali. Então, eu gosto de peixinho que faz curva. Ele dá um efeito bem legal, tá? E eu vou colocar um aqui, sempre trabalhando com o siena na parte de baixo. Esse peixinho eu vou pintar, a sombra eu vou fazer por último. Então, aqui eu vou distribuir todos os peixinhos que eu vou pintar. Depois eu faço a sombra. Vou fazer um aqui. Vou fazer um aqui embaixo da carpa mesmo. Cuidado para não carregar a pintura, né? Para ela ficar uma coisa suave. Nada de muito peixe, né? E esse peixinho... Deixa eu ver. Vou botar esse aqui, ó, que eu botei lá embaixo. Eu vou colocar ele aqui em cima também. São 3 peixes para pintar. Tá perfeito essa quantidade. Eu acho que se eu botar demais vai sobrecarregar. E agora... eu vou fazer a sombra antes de começar a pintar, porque eu vou sujar muito meu stencil a hora que eu começar a passar a tinta. Então, o que eu vou fazer? Ó? Esse primeiro peixe, eu vou colocar ele um pouquinho só pra frente e um pouquinho pra baixo, ó. Ele tá aqui pra baixo. Opa,
Ele tá aqui, eu vou botar ele pra baixo e pra frente. Já vou deixar pronto, vai ficar mais fácil depois pra mim. Aqui vai ser a sombra dele. Vou virar o mesmo peixe, né? Só que ele tá em posição diferente, pra baixo e pra frente. Vai ficar aqui, ó. E agora, esse aqui que eu pintei, ele tá aqui, pra baixo e pra frente. Bem suave, tá bom? Agora, eu vou começar a distribuir tinta. Eu vou começar nesse aqui de cima. Centralizo ele bem certinho. Deixa eu pegar fita crepe pra tá colocando ali no lugar, pra não ficar dançando. Só vou botar uma só, tem necessidade de ter mais. Como é que a gente vai fazer essa parte aqui, tá? São por etapas, tá, pessoal? As cores vocês escolhem também. Eu vou colocar branco, não nele todo, tá? E é só em alguns pontos. Eu já vou ficar com esse pincel aqui, né? Vou botar o vermelho, vermelho vivo. Tirar o excesso. Em alguns pontos também. Cuida para não tampar o branco, né? Pegar outro pincel e agora amarelo, amarelo ouro. Vou colocar mais ou menos aqui no meio, certo? Vou pegar um pincelzinho pequeno, deixa eu pegar esse aqui. Ele tem que estar seco, tá? Então, vou fazer assim, eu vou pintar todos, depois eu volto pra fazer o acabamento. Vou botar agora aqui embaixo, cuida, né, com o stencil, se ele tiver sujo, limpa, pra não ter perigo de sujar a peça, né? Vou botar ele na parte de baixo, localizando na primeira pintura. Volto com branco, vou passar aqui em algum ponto, não é nada certinho. Se quiser, não precisa botar o branco, é opcional. Você faz a cor que você achar melhor. E agora, eu vou distribuir esse aqui no corpo todo, vermelho. E o amarelo também, vou botar só em algum lugar aqui, ó. Saiu, pensei que tinha sujado. Vou limpar o stencil. E lá vou eu no último peixe. Esse aqui, ó. Se quiserem pintar a mão livre também pode, tá? Venho com branco. Coloco só aqui no meio, que eu quero aqui, e um pouquinho aqui, ó. Vermelho vivo. Esses peixinhos vocês podem pintar de vermelho, como é o caso que eu tô fazendo aqui. Podem pintar de preto, branco com cinza. Nossa, vocês podem deixar ele mais transparente, como a sombra, por exemplo, que ele tá longe, tá lá no fundo, quase não dá pra ver. Fica assim, são efeitos que a gente, usando a criatividade, pode fazer, né? Amarelo ouro. Vou botar só um pouquinho nessa parte de cima aqui, ó. Vocês podem ver que é tudo alternado, ó. Não tem nada, tem uma regra pra fazer. Não, não tem. A cor é você que decide. Lá está ele. Prontinho. A minha carpa, daqui ela tá quase seca já.
Vou fazer os acabamentos nos peixinhos e volto depois nela. Vamos ver como é que ela vai ficar. Agora eu vou pegar um pincelzinho pequeno, como eu tinha dito, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa sombra que eu fiz aqui na carpa, lembra? Eu vou fazer em todos os peixinhos, tá? Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui os desenhos certinho. Vou começar com essa. Tá segurando, né? Pra não deixar tremer. Eu não vou ficar pregando esse. Pouquinha tinta no pincel, só no canto. Aí eu vou vir fazendo uma leve sombra. Bem pouquinho. Cadê meu pano? Tirei o stencil e se eu ver que ela tá concentrado, essa sombra aqui, ó, vem com um pincelzinho, um pouquinho só de diluente, né? E dá uma leve espalhada, só isso. Mas assim, como ele é um peixe pequenininho, né? Ele não vai ficar feio se ele ficar marcadinho assim, ó. Ele vai dar uma boa... Tá? Vou fazer no peixe de baixo. Pouquinha tinta. Venho aqui na parte de baixo dele. Aqui. E agora a próxima, essa aqui. Se vocês querem uma cor mais extravagante, mais forte, espera secar e vem com a cor repetindo o processo. Ela vai ficar bem marcada, né? Aí vocês que decidem, né? Ela sobressai, né? Sobre a parte que tem a sombra, né? Destaca o desenho. Então, isso é o meu propósito, né? É isso que eu quero. Certo? Vou lavar o pincel e eu vou iluminar elas também. Já vou deixar prontinha. A iluminação, gente, é bem tranquilo, tá? É um ponto só em cima aqui de luz, ó. Bem no meio dela. Aí eu vou pegar um pincelzinho limpo, vou tirar um pouco essa marcação, porque eu quero que fique só um foquinho de luz, mas bem suave, né? Ó. Tá? A grande, eu vou fazer com pituada aí. Não, dá pra fazer até com pincel também. Deixa eu lavar aqui. Um pincel grande eu consigo também já fazer a minha luz aqui na carpa grande. Ó, bem no meio, faço um pequeno risco. Ela ainda está úmida, tá? Como eu disse, suave, né? Nada marcado. Certo? Agora eu vou colocar o restinho das folhagens que eu disse que eu ia fazer na aula anterior. Bem fácil para finalizar essa aula. Deixa eu tirar aqui essas cores.
é essa vegetação aqui. Eu vou pintar. Vou vir com verde musgo e um pouquinho de verde pinheiro. O que que eu vou fazer? Pegar o pitoazinho. Só em alguns lugares que eu vou botar, tá? Não vão ser em todos, não. Eu vou colocar um pouco aqui nesse canto. Então, cuida, né? Porque ela tem um acabamento. Eu não quero colocar esse acabamento aqui. Eu quero usar somente as folhas mesmo. Vou pegar o verde, o verde musgo, tá? Vou diluir ele um pouquinho com diluente, tirar o excesso. E eu vou vir aqui, ó. Essas três aqui eu vou colocar. Só que cuida com o desenho que tem ali, né? Suave. Não quero que marca essa etapa, porque eu quero que ela fique como se ela fosse uma folhagem de trás, assim, sabe? Não a principal. Então, eu vou cuidar pra ela ficar suave. Não quero marcada, não quero forte. Tirei, ó, vai ficar assim. Vou colocar mais um pouco desse lado aqui. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou depositar ela nesse lado, cuidando, né? Mais duas ali. Agora, eu vou voltar com a mesma o ramo que eu usei, eu vou colocar pro lado. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Assim. Vou pegar o verde pinheiro. Seguro. E agora eu vou fazer esse aqui um pouquinho mais escuro. Não tem problema, ele vai passar por cima ali dos outros também. Pode tampar, porque é essa a intenção, né? Do lado de cá também vou botar. Essa daqui eu vou deixar mais reta. Essa folhagem aqui. E ela vai vir até aqui só. Aqui, ó, no cantinho tem uma também, vou colocar. Isso aí. Do lado de cá, eu vou botar só umas aqui também, mas nada de... Quero bem aqui assim. Com o próprio verde musgo, tá? Ele vai ficar sozinho aqui. Vou pegar o verde musgo, o musgo e o pinheiro puro e eu vou botar só aqui na parte de baixo. Eu já tenho tinta aqui, eu tô...
só aqui mesmo que eu quero, tá? Em cima eu quero que ela fique suave, então não vou colocar até em cima. Pronto. Então, seria isso, tá? Tem alguns lugares que eu preciso novamente acender, deixar com uma luz, né? Eu vou esperar secar bem esse desenho e vou voltar retocando todo o procedimento de luz, tá, pessoal? Então, a aula de hoje seria isso. Essa é a segunda videoaula, termina aqui mesmo, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né? Já logo eu venho com mais um videoaula. Eu vou pintar o Mickey e a Minnie, que foi o pedido da nossa amiga Kátia. Ela me pediu para pintar a Minnie, mas eu vou pintar o Mickey e a Minnie num pano de copa, vai ficar bem bonito. Tá certo? Deixem seu like, por favor, né? Vocês assistam o videozinho, deixem o like, ativem o sininho, se inscreva no canal e podem compartilhar à vontade com os amigos, tá bom? Muito obrigado por assistirem até aqui, espero vocês na próxima aula. Beijos, tchau, tchau!